Olá, eu sou Liliane Bezerra, artista e pesquisadora dentro do programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e submeti o meu objeto de pesquisa a fim de debatermos questões como ancestralidade, memória, arquétipo, ritos performáticos, mitologia pessoal. E minha pesquisa ela começa dentro do aspecto das faces da grande deusa, que são inúmeras. Deusa essa é mãe e tecelã da vida, arquétipo primeiro. Então, vai de encontro também às histórias da minha família, as histórias das mulheres da minha família, que são resumidas em 3 pessoas, em 3 figuras muito especiais para mim, que é a minha bisavó, Dona Conceição, a minha avó, Palmira, e a minha mãe, Maria Bethânia. E como essas histórias contam a minha história, como essas histórias reverberam e perpassam, né, a minha construção de identidade de pessoa enquanto mãe, mulher, professora, artista, pesquisadora, dentro da nossa sociedade de uma maneira geral. E aí eu levo essa organização, que eu chamo de plano cartográfico das memórias, para o rito performático, né? Para o rito cênico, laboratório ritual cênico. E dentro desse contexto, eu vou encontrar alguns arquétipos muito assertivos, uns arquétipos que me fizeram ir de encontro a várias simbologias, a várias questões, questionamentos, que alguns já foram resolvidos e outros não. Então, é uma pesquisa em andamento, é uma pesquisa também em fase inicial, vale frisar isso. E aí, quando eu falo de Lilith, quando eu falo de Antígona e de Brigitte, eu tô querendo trazer essas figuras para a nossa realidade, para a realidade da minha avó, da minha mãe e da minha bisavó. Enquanto, por exemplo, Antígona, ela vai contra essa supremacia de Creonte, esse poder estrutural, ela vai em praça pública bater de frente com essas estruturas, né? Então ela vai exigir um enterro digno, ela vai ser esse símbolo muito forte de oposição a um sistema machista patriarcal, né? De uma maneira geral. Quando eu falo de Lilith, que é a grande esposa do diabo, que também é um arquétipo primeiro, né, de um símbolo de uma mulher renegada, de uma simbologia de liberdade, uma simbologia do que é obscuro, né, dentro do arquétipo feminino transpessoal. Então, eu vou e trago Lilith e assemelho, por exemplo, a minha avó, né, a essa esposa do diabo, a todas essas questões, a todas essas histórias cruéis que ela contava de violência doméstica, de violência psicológica, entre todas e muitas outras questões. Nesse sentido, quando eu trago Brigitte, eu vou de encontro a ela nos meus ritos pessoais. Ela aparece para mim em imagens, em sensações, em histórias que se repetem dentro do acontecimento ritual cênico, com outras pessoas, né, com outros intérpretes, com outros artistas. Quando estamos nesse jogo cênico, muitas dessas histórias se repetem. Então, são 3 arquétipos que eu trago como mote, entendeu? Como algo que flui dentro dessas questões. E quando eu estou neste rito, eu encontro várias simbologias, dentre elas uma panela. A panela percorre e perpassa todas essas histórias, inclusive a minha. E aí essa panela vai ser ressignificada em um grande caldeirão de memórias, sentimentos, ideais e sonhos que foram de alguma forma interrompidos pela supremacia patriarcal nordestina. Então eu também vou levantar uma questão do que é regional, né? De como essa mulher nordestina vai enfrentar todas essas questões, como é que nós vamos lidar com essas histórias, esses arquétipos que se repetem dentro do nosso contexto cultural, social, político, econômico. Então, todas essas questões são pensadas e elaboradas e organizadas a fim de que eu encontre também um outro símbolo, que é a pedra. A pedra que foi, por muito tempo, colocada, né, por nossas ancestrais para delimitar locais sagrados. Então, eu vou me deparar com um apedrejamento social em todas essas histórias.
esses apedrejamentos sociais que vão de encontro a, por exemplo, decisões tomadas por essas mulheres e até mesmo por mim. Então, esse apedrejamento social acontece em todas essas histórias que são compartilhadas em entrevistas, podemos dizer assim, com a minha avó, que ainda é viva, histórias que eu ouvia da minha bisavó enquanto ela era viva, da minha mãe, que também ainda se encontra nesse plano, das minhas tias e primas que também acompanharam toda essa estrutura emocional da nossa família. Então, para além desse trabalho, desse trabalho teórico, eu encontro também na prática o símbolo do caldeirão e da pedra como uma grande sopa de pedras. E aí eu dei essa nomenclatura do sou por uma questão de ser mesmo e fazer parte desse grande caldeirão e dessa grande sopa de pedras. O desafio nessa primeira performance, que vem desde a minha graduação, reverberando questões e revelações e acontecimentos, de encontro a um alimento sólido, a um alimento político, a um alimento cultural, a um alimento social, a um alimento comportamental, um alimento sagrado que nos dá força e nos alimenta para este ritual de vida e morte cotidiana, que é algo que eu também abordo nessa performance do Sopa de Pedras, né? Dessa performance ritual do Sopa de Pedras. Dentro dessa projeção do que é consciência, desse nível profundo, né? Dentro desses rituais de criação, eu acredito e busco, né, um encontro transformador e esclarecedor de si mesma, que é o que eu acredito que todas as mulheres carreguem consigo essa grande chama da deusa para a luz, né, para o que é luz em nossos ideais, em nossas histórias, em nossa ancestralidade. Para isso, eu escolho o ritual porque é um lugar que proporciona todas essas revelações, né? É um lugar que vai ultrapassar essas barreiras e essas limitações dentro de um nível profundo e sensível que a arte, de uma maneira geral, já nos proporciona. E aí o ritual, ele vai, de alguma forma, dar acesso a esse portal sensível das memórias e do que é ancestral. Para isso, e como um grande símbolo dessas questões, eu resolvi, né, que a minha pesquisa do mestrado ia continuar reverberando no que foi na graduação, a fim de que eu encontre esse lugar performático dentro dessa grande mitologia pessoal, desse inconsciente coletivo e também individual que aparecem e reaparecem todas essas histórias e todas essas questões. Eu espero que possamos continuar discutindo essas questões, que possamos em outros encontros também estar diante de processos e também de produtos finais concretizados ou não, que também é maravilhoso. Agradeço esse lugar de fala. Namastê e muito obrigada.